Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês no dia de hoje e que vocês se sintam absolutamente abençoados. Nós estamos aqui com uma série magnífica, a série falando aí sobre as 6 profecias de Jesus que antecedem a volta de Jesus, que já aconteceram, né? E hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre essas profecias. Eu vou citar aqui hoje a terceira profecia que já se cumpriu. Eu vou ler o trecho de uma página que eles publicaram aqui, um conteúdo. Eu vou ler um trecho para vocês entenderem o que está acontecendo, a coisa grave que está acontecendo na Terra, a coisa grave que está acontecendo na Terra. E com certeza vocês vão sair daqui como outra pessoa. Em nome de Jesus, eu profetizo que vocês vão sair daqui como outra pessoa. O Espírito Santo vai tocar no seu coração. Amém? Meu nome é Maurício Rocha, eu sou evangelista e estamos nessa caminhada juntos em todas as redes sociais. Eu, como evangelista, tenho buscado em entender melhor o que vocês precisam e eu tenho visto ultimamente que vocês precisam muito de oração. Tem muita gente buscando oração, uma oração de fé, uma oração para conversar com o Pai. E nós estamos mudando, inclusive, a nossa estrutura para acolher vocês aqui nas redes sociais e fazer orações todos os dias, o máximo que a gente conseguir, para que vocês consigam ter o contato com o Espírito Santo todos os dias. É muito difícil hoje em dia, meus irmãos, a gente encontrar pessoas que são firmes na presença de Deus. É muito difícil hoje a gente encontrar pessoas que amam estar na presença de Deus. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre esse assunto agora, tá? Mas antes de a gente continuar, se você quer ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal, você quer ficar por dentro de todas as novidades das nossas redes sociais, já se inscreve aqui no YouTube, compartilha essa live com mais 3 pessoas e com certeza, em nome de Jesus, a sua vida vai ser totalmente abençoada, meus irmãos. Amém? Vamos prosseguir para o assunto do vídeo. A gente hoje vai orar, tá? Eu vou orar pela sua família, eu vou orar pela sua libertação, eu vou orar para abrir portas de emprego. Mas antes, eu vou comentar aqui sobre a terceira profecia que já aconteceu, essa profecia que antecede a volta de Jesus e que é muito importante vocês ficarem sabendo, tá? Porque tem muita gente que está achando que a volta de Jesus vai demorar muito, tem muita gente que está achando que a volta de Jesus não vai acontecer, mas isso não é verdade, porque Jesus ele fala que céus e terra passarão, mas sua palavra não passará. Amém? Vamos ao texto. Eu vou ler aqui um trecho aqui do texto para vocês entenderem. Eu achei muito interessante compartilhar com vocês no dia de hoje, porque é algo que realmente está acontecendo na sociedade. Pessoas frias. E o terceiro sinal da vinda do Senhor Jesus é que as igrejas estão desoladas e o amor dos crentes esfriou. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meus amados irmãos, eu não sei se vocês sabem o significado dessa palavra, iniquidade. Ultimamente nós temos visto muito na internet falando sobre essa palavra. A gente tem visto muito falando nas igrejas sobre essa palavra. E a gente muitas vezes fica perdido, sem saber qual que é o real significado da palavra. E a gente geralmente associa iniquidade com a pessoa que peca. E não está errado, tá? Mas eu quero que você saia daqui hoje com uma palavra que diz o seguinte: a iniquidade não somente é a pessoa que peca, mas aquela que se acostuma com o pecado. E, meus amados irmãos,
Vejam que forte isso. Muita gente hoje se acostumou com o pecado de tal forma que elas não se veem longe da bebedeira, da prostituição, elas não se veem longe da pornografia, elas não se veem longe dessas coisas malignas que não provêm de Deus. Logo, a gente vê pessoas frias, a gente vê pessoas que não têm amor no coração, que não olham mais para o próximo com a intenção de ajudar, com a intenção de amar. E aqui, eu vou ler o trecho do texto aqui para vocês entenderem o que eu quero falar no final, tá? O restante do texto diz o seguinte, aqui da página. A desolação está se espalhando por todo o mundo religioso. A pregação de pastores e presbíteros se banalizou e caiu no lugar comum, incapaz de prover aos crentes. Em sua disputa por status, alguns pastores estão formando camarilhas e criando facções nas igrejas. E alguns até mesmo abriram negócios, montando fábricas para conduzir os crentes na senda secular. Enquanto isso, entre os crentes há uma falta de confiança generalizada e uma relutância em se separar do mundo. E vivem em suas complicações exaustivas. Algumas igrejas aparentam estar lotadas e animadas. Presta atenção nisso, meu irmão. Algumas igrejas aparentam estar lotadas e animadas, mas muitos frequentam a igreja apenas para expandir sua rede de contatos e vender produtos, usando-a como um local de comércio. Qual é a diferença entre uma igreja atual e um templo no final da Era da Lei? Nessas coisas é evidente o cumprimento total dessa profecia do retorno do Senhor. Meus amados irmãos, quando o autor aqui desse texto ele escreve aqui, qual a diferença entre a igreja atual e um templo no final da Era da Lei? Quando ele menciona aqui o final da Era da Lei, ele está se mencionando aos tempos de Jesus, né? Antes de Jesus ser crucificado, ele ainda estava cumprindo a lei. A lei era válida, ela era válida ali como um todo para os judeus. Após a morte de Jesus, a gente tem aí o nascimento da igreja. Então, após o nascimento da igreja, ali com os Atos dos Apóstolos, a gente já tem aí a graça. Então, quando o autor fala aqui a diferença entre a igreja atual e o templo no final da Era da Lei, ele está mencionando do qual as pessoas elas faziam a casa de Deus de comércio, o templo de oração de comércio. Vocês provavelmente devem lembrar da ira de Jesus quando entrou no templo e viu aquele monte de gente fazendo trocas de dinheiro. Ele se irou e começou a virar ali as bancas do pessoal, as bancas dos vendedores. E, enfim, pessoal, respondendo essa pergunta, não existe nenhuma diferença. Eu posso afirmar que no dia de hoje, o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Pensem o seguinte, no tempo de Sodoma e Gomorra, lá nos tempos de Ló, não existia, meus irmãos, não existia internet. Então entendam o seguinte, aquelas pessoas, eles eram iníquos, eles eram acostumados com o pecado, eram pessoas que não criam em Deus, e automaticamente a gente tinha ali pessoas que pecavam o tempo todo, e pecados que desagradavam a Deus totalmente, principalmente pecados sexuais. Então hoje em dia, com a internet facilitando o acesso a todos esses tipos de conteúdos pornográficos, conteúdos que não condizem com princípios, conteúdos que no final só leva à perca de tempo e à perdição da vida, você tem ali pessoas que cometem pecados piores do que
os tempos de Sodoma e Gomorra. E numa proporção totalmente e muito maior, eu posso falar assim. Porque pensa comigo, naquele tempo eram 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Hoje a gente tem no mundo inteiro uma rede de internet conectada e a gente tem pessoas no mundo inteiro, inclusive nesse momento onde tem esse vídeo saindo aqui, tem essa oração saindo aqui para vocês, esse vídeo aqui de oração e esse comentário meu aqui em relação a esse assunto, falando que nesse momento tem milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas assistindo conteúdos que dizem respeito à sexualidade, dizem respeito aos pecados sexuais. Meus amados irmãos, aonde nós estamos chegando? Eu sou um jovem e vendo todas essas coisas, vendo todas as coisas que o mundo me oferece diariamente, vendo todas as coisas que as pessoas fazem diariamente, eu me pergunto, eu nasci no tempo errado, só pode. Eu pareço ser um velho de 60 anos, aliás, velho não, é uma pessoa bem vivida, de muita experiência, mas eu costumo sentar na mesa onde tem pessoas que têm muito conhecimento para que eu aprenda mais. Eu busco realmente acessar a Bíblia e obter o conhecimento bíblico. A cada dia eu me arrependo mais e mais das coisas que eu faço de pecado, né? Todos nós pecamos, meus irmãos, por mais que a gente entre em santidade ali, em propósito com o Senhor, nós pecamos sem querer. E todos nós temos pecados. E todos os dias, em pensamento, inclusive eu já falei para vocês, todas as vezes que vocês pecarem, se arrependam na mesma hora. Peguem os gatilhos que vocês estão te fazendo pecar, anotem esses gatilhos que estão te fazendo pecar para que você venha a errar menos em relação àquele pecado ali. E automaticamente, pecou, fecha os olhos em oração, mentalmente. Faz aquela conversa sincera com Jesus. Meu Pai, me perdoa por esse pecado que eu acabei de cometer. Eu não queria ter cometido isso, meu Pai. Purifica meu coração para que eu não faça esse tipo de coisa, independente do tamanho do pecado. Meus irmãos, seja uma mentirinha, seja um pecado maior, se arrependa do mesmo jeito, mas se arrependa de coração sincero, falando com o Pai. Então o que eu quero falar para vocês, meus irmãos, é que o amor de muitos esfriou. Mas eu quero aqui falar com vocês o seguinte: não deixe o amor do coração de vocês morrer. Vocês que estão aqui, vocês estão tendo acesso direto a alguém que é servo do Senhor. Eu aprendi com um irmão que o discipulado é andar junto. Desde então eu comecei a citar isso. Eu nunca tinha citado, mas desde então eu comecei a citar. Vamos andar juntos, meus irmãos. O caminho é único. O caminho é único em direção ao céu. Vamos andar juntos em direção ao céu. Porque somente caminhando juntos nós chegaremos juntos. Não adianta querer pegar atalho. Não adianta querer viver a vida fora dos princípios do Senhor. Somente andando e sendo um espelho dele, nós conseguimos chegar muito mais longe. Nós conseguimos chegar pertinho de Jesus. E ser um espelho dele, como seguidores dele que somos. Amém? Quero citar aqui rapidamente um versículo que é maravilhoso. Não um versículo, na verdade é um capítulo. Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 31. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este:
é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento. Não há outro mandamento maior do que este. Na verdade, do que estes, Jesus disse. Amém, meus irmãos? Então, o que Jesus falou aqui está muito claro, meus irmãos. Não é difícil amar a Deus e amar ao próximo. É aquele que guarda esses mandamentos, é o que o ama. Jesus falou isso lá em João. Aquele que guarda esses dois mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo, esse é o que verdadeiramente o ama. Então não é todo aquele que fala que ama, mas todo aquele que guarda esses mandamentos. E o que é verdadeiramente amar a Deus e amar ao irmão? Quando você, por exemplo, eu gosto muito de citar mentira porque eu vejo muita gente mentindo por muita pouca coisa. Mentindo muito facilmente, como se fosse uma coisa comum. Então quando você mente pro seu irmão, você está sendo infiel com seu irmão. Logo, você não está o amando, porque você está o enganando. Quando você enganar é a mesma coisa. Quando você, por exemplo, está devendo um dinheiro ao seu irmão e você pode pagar, mas você não paga, você está sendo trapaceiro com seu irmão. Então, logo, você não está o amando. Quando você vê um irmão que está passando fome e você não o ajuda, sendo que você pode ajudar, você não está amando seu irmão. Logo, você não está amando, não está guardando esse mandamento. E o que é amar ao Deus de Israel? Eu vou trazer um outro vídeo aqui falando sobre o Sermão do Monte. Mas Jesus ele falou tudo o que a gente poderia fazer para prosperar lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. E prosperar aqui na terra. E viver em unidade, né, com os irmãos. Porque a igreja é unidade. A gente tem que andar ali congregando. A congregação é vertical e horizontal. Na verdade, é comunhão. Comunhão é horizontal e vertical. Vertical com Deus, nossa conversa com Deus. E horizontal a nossa conversa com os nossos irmãos, a nossa vivência diária ali com os nossos irmãos. Então, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus deixa ali tudo que a gente precisa fazer para verdadeiramente prosperar nessas áreas. Eu acho muito interessante. Então, para a gente verdadeiramente amar a Deus, a gente tem que cumprir aqueles mandamentos. E digo mais, quando a gente ama o nosso irmão e a gente pratica aqui as boas coisas aqui na terra, quando a gente pratica o bem, quando a gente fala de Jesus para as pessoas, quando a gente busca mais de Jesus todos os dias, ora ou busca, não tem nada no mundo que nos pare, meus irmãos. O inimigo tem medo disso. O inimigo tem medo que você se capacite. Por isso que todas as vezes ele vai tentar te derrubar. Por mais que você queira se levantar, ele vai tentar te derrubar. E se você não estiver na presença do Senhor, você vai cair. Você não está entendendo, meu irmão? Se você não estiver na presença do Senhor, o inimigo vai te derrubar muito fácil. Ele tem muito medo que você se aproxime de Deus. Ele tem muito medo que você se aproxime do Senhor. Porque Deus ele tem um propósito muito grande para você. Ele tem um propósito muito grande para sua vida. E o inimigo, ele sabe que se você crescer no reino de Deus, se você crescer nas obras do Altíssimo, você vai roubar muita gente do inferno. Você vai roubar muita alma do inferno para povoar o céu. Por isso que ele tem medo de você. E aí todas as vezes ele vai lá e ele pega aquele seu pecado de estimação e coloca diante de você para que você caia. Mas meu irmão, eu estou profetizando aqui, meu irmão, você minha irmã. Eu estou profetizando aqui nesse exato momento que a partir de hoje, seta maligna, investidas do diabo, toda coisa ruim que está em volta de você nesse exato momento, que caia por terra em nome de Jesus. Com a autoridade do Altíssimo, eu profetizo que você seja liberto nesse exato momento de toda seta maligna, de todo encosto do diabo, que o inimigo ele corra de você, que ele não interfira na sua vida. Com toda a fé que eu tenho, em nome de Jesus, eu profetizo nesse exato momento. Você é uma vida abençoada, Deus tem um propósito muito grande na sua vida.
E a promessa maior que ele tem para você é te levar para o céu. Então, meu irmão, você minha irmã, se você estava com encostos, com coisas ruins ao seu redor, você foi liberto agora em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê que você está liberto? A minha oração por si só, ela vai sim funcionar. Mas você tem que crer para que verdadeiramente aconteça. Vai nos comentários agora. Coloca lá o que você estava passando. Começa a profetizar que em nome do Senhor Jesus você está liberto. Ora com toda a fé que você tem. Você está liberto em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a terceira profecia que está acontecendo é essa que eu acabei de citar aqui. O papo durou até um pouco mais hoje, mas é interessante e é importante a gente comentar sobre esse assunto. A gente precisa falar mais sobre o reino de Deus. A gente precisa falar mais sobre as coisas do reino de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque é para lá que a gente vai. Então, você já sabe, essa terceira profecia está muito próximo da vinda do Senhor Jesus. Amanhã nós iremos falar novamente, só que da quarta profecia que já aconteceu, tá? Então, se você quer realmente estar aqui com a gente, vivenciando essa experiência, estar aqui em comunhão com a gente, a comunhão horizontal que eu falei, que é a comunhão com a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, templo e morada do Espírito Santo. Se você quer mais desses conteúdos, se você quer mais da nossa oração, inscreve no canal, meus irmãos. Aqui embaixo é só se inscrever lá, apertar no botãozinho, aperta no sininho para saber quando que sai um vídeo novo, tá? Mas nós iremos fazer o máximo para ter mais e mais orações aqui e que em nome de Jesus você seja liberto de todas as coisas ruins. Amém? Eu vou orar por vocês agora. A gente vai orar juntos. Se você tem algum impedimento na sua vida, você está desempregado, se você está enfermo, se você conhece alguém que está enfermo, quer colocar essa pessoa em oração, coloca o nome dessa pessoa aqui nos comentários. A gente vai orar junto e no final você vai agradecer a Deus. Você vai agradecer a Deus porque Ele é bom o tempo todo e Ele está provendo na sua vida. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse exato momento. Santo e amado Deus, Pai Altíssimo, aqui estou diante da sua amada presença, meu Deus. Ó Senhor, como é bom estar na tua presença, meu Pai. Como é bom ter o Espírito Santo nos guiando aqui, nessa madrugada. Já já o sol está nascendo. Nós estamos aqui convictos, Pai, na presença do Senhor. Meu Pai amado, muito obrigado por estar na nossa vida. Muito obrigado por nos dar o livramento todo o tempo. Muito obrigado por enviar irmãos o tempo todo para nos mostrar o direcionamento do que temos que fazer. Muito obrigado por estar intervindo, Pai, na nossa vida e nos mostrando o caminho que verdadeiramente importa para o Senhor. Ó Pai amado, eu estou aqui, Pai, com vários irmãos. Estamos aqui, Pai, reunidos, orando ao Senhor. Pai, eu coloco nas mãos do Senhor a oração de cada irmão que está aqui nesse vídeo de oração. Eu coloco nas mãos do Senhor a oração de cada irmão que está com enfermo em casa ou no hospital, de cada irmão que está enfermo. Eu coloco a oração dessa pessoa na sua mão, meu Pai, nesse exato momento. Meu Pai amado, acolhe essa pessoa e entra com providência de cura, meu Pai, para que nada, absolutamente nada consiga atingi-la. Que absolutamente nada consiga atingi-la na vida dela. Eu não sei como que essa pessoa está hoje, Pai, mas que a providência do Senhor entre na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai amado, eu também entrego agora nas mãos do Senhor esse irmão que está desempregado, essa irmã que está desempregada. Pai,
A gente sabe, é muito difícil e tá muito difícil tudo que tá acontecendo no mundo. Mas quando estamos ali prontos e somos fiéis ao Senhor, o Senhor abre as portas. A gente sabe que não é fácil o emprego hoje em dia. A gente sabe que é muita gente para pouca vaga de emprego, se a gente for comparar os números. Mas, Pai, para esse irmão e para essa irmã que está ali disposto a se entregar ao Senhor, para esse irmão e essa irmã que está passando ali dificuldades na vida financeira, entra com providência agora, meu Pai. Invade a casa desses irmãos. Que a prosperidade reine dentro dessa casa. E que nunca mais essa situação aconteça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abre as portas de emprego, meu Pai. Abre as portas de emprego para que as coisas verdadeiramente comecem a acontecer. Abre as portas de emprego, Pai, para que esse irmão que está com a pensão do filho atrasado, ou da filha atrasada, para essa irmã que está passando dificuldades financeiras, cartões de crédito atrasado, várias despesas, aluguel. Meu Pai, abre as portas de emprego. Que em nome do Senhor Jesus, as pessoas que estão orando com fé aqui junto comigo, eles tenham a vida abençoada pelo Senhor, meu Pai. Pai amado, eu venho colocar nas mãos do Senhor também, Pai. Aquelas pessoas que estão morando na rua, aquelas pessoas que estão passando, Pai, necessidades extremas de saúde, aquelas pessoas que estão vivendo na rua, que não estão se alimentando direito, que todos os dias, Pai, querem um abraço do Senhor, que todos os dias querem um abraço de pessoas aqui na terra, querem uma alimentação saudável, mas infelizmente, Pai, eles não têm condições. Que o Senhor, Pai, entre com providência, Pai. Que o Senhor envie irmãos para levar comida para eles, meu Pai. Que o Senhor envie irmãos para levar o alimento, meu Pai. Eles são humanos igual a nós, Pai. Eles também têm a mesma oportunidade que nós para ir para o céu, meu Pai. Então, que o Senhor os abençoe, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Senhor, entre com providência no Brasil, independentemente do governo que está lá, meu Pai. Que o Senhor coloque a sua mão sobre o Brasil. Que pessoas que estão passando necessidade parem de passar necessidade. Que os empresários, Pai, prosperem cada vez mais para que eles continuem gerando empregos. Que as empresas cresçam, Pai. E que em nome do Senhor Jesus nós tenhamos aí um Brasil próspero nos próximos 4 anos. Independentemente do governo que está lá, meu Pai. Que aquele que estiver envolvido no governo com maldades no coração, que essa maldade caia por terra, meu Pai. E que somente aquilo que é permitido pelo Senhor, para que a volta do Senhor aconteça, que verdadeiramente aconteça, mas não pela vontade do homem, meu Pai. Senhor, assim eu oro, te agradeço, te honro e te louvo para a honra e glória do Senhor, pois teu e somente teu é o reino, o poder e toda a glória para todos sempre, meu Pai. Amém. Meus amados irmãos, como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar aqui com vocês, orando, conversando sobre a palavra de Deus. Como é bom, meus irmãos. Eu me sinto verdadeiramente feliz fazendo isso. Eu espero que você também esteja feliz, que você tenha sentido a presença do Espírito Santo na sua casa. Eu te agradeço por estar aqui nesse dia abençoado e você não se arrependerá. Nos próximos dias nós estaremos juntos de novo, orando e caminhando lado a lado com o Senhor. Eu tenho percebido uma coisa que vem me preocupando muito ao longo dos dias nas redes sociais, que é a falta de um tempo de qualidade de grande parte das pessoas para falar com Deus. 2 em cada 3 pessoas dificilmente conseguem, ao menos, agradecer por ter acordado, por poder respirar, por ter uma oportunidade de viver mais um dia. Pode ser que esse não seja o seu caso, e todos os dias você consiga conversar com Deus e orar para o nosso Pai,
mas certamente você conhece alguém que tem essa dificuldade. E na maioria das vezes, essa pessoa mora dentro da nossa própria casa. Tanto eu quanto você sabemos o quanto é importante orarmos todos os dias para termos esse momento de conexão com Deus, para nos livrarmos das tentações do maligno e nos protegermos espiritualmente, eliminarmos todas as angústias, toda a tristeza e dores da nossa vida. Foi pensando nisso que eu criei um livro digital para você ler em 365 dias. Ele contém rápidas mensagens selecionadas diretamente da Bíblia Sagrada, onde você poderá abrir e ler a qualquer momento do seu dia, seja ao acordar, antes de ir para o trabalho, após uma situação difícil, quando se sentir sozinho e desprotegido, ou ainda quando se sentir sem forças. Enfim, esse livro foi feito exatamente para te trazer a experiência de viver uma vida plena, lado a lado com Deus. Diariamente, você poderá abrir e ler uma página de cada vez, ou ler páginas sortidas, para ver o que o nosso Pai tem para dizer naquele dia. E digo mais, meus irmãos, que esse livro não substitui a Bíblia, mas pelo contrário, se você nunca leu a Bíblia, talvez o livro seja só mais um start para você ler e aprender mais e mais a palavra de Deus. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para que você possa acessar e adquirir, ou presentear alguém que necessite ter o quanto antes uma vida diária com Deus e ter essa experiência de ler mensagens inspiradas no próprio Espírito Santo. Basta clicar no link e adquirir o seu o quanto antes. Meus amados irmãos, estamos finalizando mais um vídeo de oração aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você gostou da oração de hoje, se você gostou do conteúdo de hoje, já se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de toda a obra que o Senhor está fazendo aqui na nossa vida. E que em nome do Senhor Jesus, pessoas e pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.